Divisão versus acordo. Esse assunto é um assunto extremamente importante, porque hoje o bate-papo é casal, é falar sobre os casais, como anda a unidade dos casais. E falando em unidade, casal que não anda alinhado, que não anda em unidade, olha, de fato está com muitos problemas. Muitos problemas, porque o casal ele tem que estar alinhado, ajustado, para que ele tenha sucesso, resultado em todas as áreas. E hoje eu vou compartilhar um pouco disso, tá? Divisão versus acordo. E para começar esse compartilhamento, eu quero, por base, já utilizar um texto que trata desse assunto e vai ajudar a dar clareza e elasticidade na conversa. Então, Eclesiastes 4, do verso 9 ao verso 12. Eclesiastes 4, do verso 9 ao verso 12. Muito bem. Diz assim: melhor é serem dois do que um, porque há uma melhor recompensa no trabalho de duas pessoas. Também se dois dormirem juntos, no 10, porquanto se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas pobre do que estiver sozinho e cair. Assim não haverá quem o ajude a se reerguer. No 11. Também se dois dormirem juntos, ficarão ambos aquecidos. Mas como um só poderá manter-se aquecido. E no verso 12. Um homem sozinho pode ser facilmente derrotado, mas duas pessoas conseguem resistir. E aí o texto finaliza dizendo: o cordão de 3 dobras não se rebenta facilmente. Muito interessante esse texto. Muito interessante. E aí o texto vai falar de quê? Esse texto ele vai tratar de unidade. E o bate-papo é divisão versus acordo. Ou seja, para que não haja divisão, precisa haver acordo. E quando o casal anda em acordo, esse casal está andando em unidade. Agora, como andar em unidade? Essa é a pergunta que não quer calar, mas que possivelmente haverá uma resposta para você. Como andar em acordo? O primeiro princípio para andar em acordo é orar juntos. Porque a oração, esse relacionamento transcendental, ele é muito importante para a estabilidade do casal. Ele vai trabalhar numa outra dimensão, porque a oração ela trabalha numa outra dimensão, sem falar de como ela potencializa o nosso sistema de crença e de fé que vai refletir nas nossas atitudes. Então, a oração, orar junto, é muito importante. Porque quando as pessoas elas se propõem, o casal se propõe a orar juntos, primeiro eles vão definir sobre o que eles vão orar. Não é simplesmente chegar e fazerem, por exemplo, pedidos, petições, apresentar os seus objetivos, que agora é o objetivo do casal, de forma aleatória. Não, é necessário uma conversa antes, é necessário um alinhamento antes para que eles possam o quê? Apresentar as suas petições. Ora, e o que é orar? Orar é falar com Deus, é abrir o teu coração. É o que a Bíblia chama, Jesus vai chamar de espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Orar também é um perfil, um tipo de adoração. Uma manifestação de adoração. Então precisa ser em espírito e em verdade. Em espírito, de lá de dentro, da alma, de lá do fundo. E em verdade, aquilo que de fato é, o que você de fato está sentindo, aquilo que de fato você almeja, as suas debilidades, fraquezas, limitações. Então é importante o casal fazer isso juntos. Juntos. Isso é muito poderoso. E o casal que descobre isso, gente, esse casal vai longe. Eles conseguem minimizar um monte de problemas. Eles conseguem alcançar resposta e performar. Calma aí, performar parece um nome meio coach, né? Ou meio comercial, mas é dar resultado. Porque a verdade é que todo casamento, o desejo é que dê resultado, mas sobretudo fruto. Porque é diferente, fruto e resultado. Mas os dois têm uma conotação completamente positiva.
E quando é que nós conseguimos, enquanto casal, darmos frutos e resultado? A gente começa pela oração. A oração, ela começa a trabalhar nessa unidade e aniquilar todo tipo de divisão. Aniquilar toda a divisão. A oração, quando ela é uma oração consensual, aonde há acordo entre o casal sobre o que pedir, sobre o que falar, quando os objetivos estão claros, as metas estão claras, quando o direcionamento, a visão, e aí eu vou falar sobre visão, do casal está clara. E aí é uma velha máxima que serve para toda e qualquer área. Para quem não sabe aonde vai, qualquer lugar serve. E o casal, a família, ela precisa saber para onde ela vai, qual o norte, qual o rumo, qual a direção. E essas coisas, elas são alinhadas na oração. Oração. Então, o casal precisa orar junto. Guarde isso. Guarde isso. O casal precisa orar juntos. E de preferência, você, homem, que tenha a iniciativa de chamar a sua esposa para oração. Porque as mulheres são mais ligadas, são mais antenadas, elas percebem muito melhor do que os homens o ambiente, mas o homem precisa ter essa iniciativa de chamar para a oração, para essa conversa com o Todo-Poderoso, com o arquiteto, com o regente do universo, com o eterno. O casal precisa fazer isso juntos. Muito bem, esse então é o primeiro princípio para andar em unidade, para eliminar a divisão, é o como. Eu estou tratando do como. Muito bem. Segundo ponto, alinhamento de coração. Alinhamento de coração vai falar de emoções. A gente precisa alinhar o nosso coração com o cônjuge. E aí, alinhamento de coração vai partir daquela premissa, aquele DR. Se o cônjuge, se o casal não tem DR, se o cônjuge não consegue ter a iniciativa, independente das partes, chamar o outro para ter um DR, para discutir a relação, não tem alinhamento de coração. O casal precisa conversar. O casal precisa falar das coisas que está dentro do coração, das suas emoções, das suas fraquezas, debilidades, insatisfações. Às vezes insatisfações essas consigo mesmo, com o ambiente, com a atmosfera, com a vida ou com o outro. O casal precisa fazer um alinhamento de coração, um ajuste. E é interessante que as pessoas às vezes vivem 10, 15, 20, 30 anos e não sentam para conversar. O marido nunca tem tempo para ouvir a sua esposa, porque, mais uma vez, aí eu tenho que falar dessa vantagem, desse atributo das mulheres, elas sempre, em linhas gerais, querem conversar. Há exceções? Sim, pode haver as exceções, mas eu não estou aqui hoje para falar das exceções, eu quero falar da regra. Então as mulheres, elas têm uma sacada, são mais antenadas, e os homens precisam parar para ouvir. Os homens têm mais dificuldade de abrir o coração, de falar das suas limitações e fraquezas, porque foi imposto a ele que ele é um ser forte. E é, de fato. Assim como a mulher, mesmo sendo mais sensível nas suas emoções, ela é um ser extremamente forte. Mas o homem, ele tem essa resistência em falar das suas limitações, porque ele entende que vai mostrar as suas fragilidades. Mas é importante, muito importante para o homem mostrar a sua fragilidade para o seu cônjuge, para a sua esposa. Porque isso fortalece a relação. Isso faz parte desse alinhamento de coração. Um casal que não anda, guarde isso, com seu coração alinhado, eles não conseguem alcançar o propósito. E se eles não estão alinhados, eles estão divididos. Eles estão divididos. Ou está alinhado, ou está... Não tem meio termo. Às vezes a gente se engana achando que é possível ter o meio termo. Não existe o meio termo. Ou o casal está alinhado, ou está dividido. Então alinhe o coração. Não tenha medo, homem, não tenha vergonha de falar das suas fragilidades. Não tenha medo, mulher, de falar daquilo que você não gosta no seu marido, das adaptações e mudanças que precisam ser feitas para melhorar o relacionamento. Por exemplo,
Hoje a Pretinha não está comigo, mas eu vou tomar a liberdade de falar. Eu sempre cheguei em casa durante muito tempo, mas eu aprendi. Mas no início do casamento eu chegava em casa e achava que aquilo era o máximo, porque eu havia aprendido de forma errônea que aquilo ali era legal. Chegava em casa e dava um tapa na Pretinha. Mulher, cheguei. Ó, não tô de bobeira não. Tô ligado. E eu não via resultado nessa brincadeira. Mas eu também não tinha percebido, mesmo não vendo resultado, que ela não gostava. Até que houve um momento, chegou um dia que ela falou assim: amor, eu não gosto desse tipo de atitude. Você chegar aí me batendo, dando um tapinha, sabe aquele tapinha? Quem lê entenda, tá nas entrelinhas. Eu não gosto disso. Você quer me agradar? Me manda um bilhete. Diz que me ama. Escreve uma carta, manda um WhatsApp. Sabe? Mas isso não. E aí a minha ficha caiu naquele dia. Ah, primeiro momento foi duro ouvir aquilo? Foi duro, porque eu achava que estava abafando. Mas foi importante esse alinhamento de coração. Foi importante ela falar dos seus sentimentos e das suas emoções, porque agora eu aprendi, não faço mais, e passei a respeitá-la no sentido de não fazer aquilo que ela não gosta. Não gosta. Então, o alinhamento de coração, a conversa, ela é muito importante para a sobrevivência do casal e para que eles deem frutos e para que elimine problemas de divisão. Terceiro ponto, alinhamento de visão. É muito supra importante o alinhamento de visão. Por quê? Às vezes quer tomar uma direção, porque entende que aquela direção é a direção mais assertiva para o casal e para a família. Mas o outro não vê assim. E aí a gente está falando do quê? De cosmovisão. É onde cada um está. E a cosmovisão, ela às vezes, ou na maioria das vezes, ela é complexa. Porque cada um tem uma cosmovisão de mundo. A forma que ele vê o mundo, a forma que ele entende o mundo, a forma que ele entende que as coisas acontecem. Aí vem toda a bagagem de família, criação, os modelos, os padrões que foram criados, as estruturas mentais, os pensamentos, as estruturas filosóficas. Então, cada um tem uma cosmovisão a respeito de mundo. Seria tão maravilhoso que as pessoas conseguissem alinhar isso, o casal, no período de namoro, porque eles amenizariam um monte de problemas. E a vida conjugal seria uma vida muito mais leve. Mas a maioria das pessoas não conseguem alcançar essa graça. Porque no momento de namoro, a gente já falou em vídeos, podcasts anteriores, a preocupação em conversar, em fazer um alinhamento de coração, que orar junto, isso não existe, infelizmente. Deveria existir. Os casais, namorados, deveriam sim orar junto, deveriam sim fazer um alinhamento de coração e de visão para amenizar os problemas no casamento e potencializar os resultados dentro do casamento, potencializar os frutos. Mas eles não fazem isso. Então, pelo menos, entenda isso, pelo menos dentro do seu casamento, você que decidiu se casar, faça isso pelo menos dentro do teu casamento. Isso não é o máximo, isso é o mínimo. Um alinhamento de visão. Quantos casais vivem 10, 15, 20 anos, mas de forma antagônica, cada um puxando para um lado. E talvez você pense assim, afinal de contas, estamos 20 anos juntos. Mas a pergunta é, valeu a pena? Você fez o seu casamento valer a pena? Porque não se trata de tempo de casado. Não se trata do fato de estar casado 5, 10, 15, 50 anos. A questão é, valeu a pena? Você só tem uma única vida aqui. Valeu a pena esses 10, 15, 20, 50 anos de casado? Quantas pessoas vocês influenciaram? Primeiro, dentro do seu ciclo familiar. Os seus filhos foram impactados e influenciados pelo seu casamento? Pelo modelo de relacionamento que vocês adotaram? Então, alinhamento de visão, vocês puxam para o mesmo lado? Vocês conseguem ter frutos? Porque, às vezes, o resultado de um casal, que inclusive está puxando para lados diferentes, eles conseguem ter até resultado financeiro. Os dois estudaram, tiveram uma boa formação, têm um bom emprego
E aí o dinheiro une eles. Construir, ter patrimônio, viajar e tal, mas isso é unidade? Boa parte das vezes estão divididos nos pensamentos, não conversam, um não conhece o outro. Eles não são os melhores amigos um do outro. A mulher, a esposa, tem um melhor amigo, uma melhor amiga. O homem tem um melhor amigo, uma melhor amiga, que não é o seu cônjuge. Ele consegue compartilhar dos sonhos, dos pensamentos, dos projetos, com qualquer outra pessoa, menos com o cônjuge. Será que o que vocês estão construindo é apenas coisa material, apenas matéria? E aí, se você parar para fazer uma reflexão da sua vida, a direção que você está indo, você está tendo o resultado desejado? Está feliz dentro do teu casamento, do teu relacionamento? Está frutificando? E aí eu estou usando essa palavra várias vezes para fazer uma metanoia. Frutificar, produzindo, tocando pessoas, sendo exemplo, modelo, farol. Porque se você não está, precisa repensar, precisa fazer um alinhamento de visão. Existem casais que, eu vou falar de coisas simples, às vezes eles estão num sistema de fé e de crença diferente, que na verdade não é tão simples assim. Já tratamos também em outro podcast, falamos sobre o jugo desigual, como você alinhar, fazer um alinhamento de visão se o sistema de fé e de crença é completamente diferente. Se eles, às vezes, na maioria do tempo, não estão no mesmo ambiente, vivendo as mesmas coisas, partindo da premissa que se eles trabalham fora, ou ainda que um somente trabalhe fora, eles já ficam pelo menos 9 horas do seu dia afastados. Mas fora o trabalho, é importante eles estarem juntos, comungando do mesmo espaço, do mesmo ambiente, vivendo coisas juntos, experiências. E essa é uma palavra importante, porque hoje nós vivemos um momento, um tempo, em que as pessoas querem viver experiências. Agora, por que não o casal passar por essa trajetória, por essa linha temporal da vida, vivendo boas experiências juntos? Mas é necessário também um alinhamento de visão. Vocês precisam saber aonde vocês querem chegar, não é onde eu quero chegar, não é onde a minha mulher quer chegar, é onde nós queremos chegar. Alinhamento de visão. Porque isso vai minimizar os problemas. Isso vai potencializar a unidade do casal. Muito bem. Dito isso, eu quero voltar para o texto. Olha só o que o texto vai falar. O texto vai dizer: melhor é serem 2 do que 1. Aqui já está dizendo que a vida só, ela é complicada. Muitas pessoas sofrem de solidão, muitas. Isso gera depressão, às vezes ansiedade, porque por você não ter com quem dividir as coisas do futuro. Depressão, por você não ter com quem dividir também as coisas do passado e se sentir só. Eu sei que talvez você pense aí, mas eu estou casada, mas eu me sinto só. Sim, existem pessoas que estão casadas e só, justamente por causa das coisas que já foram ditas anteriormente. Mas o fato é que isso já foi escrito há muito tempo, e hoje, ainda que as ciências sociais declarem isso, já está escrito na Bíblia há mais de 3.000 anos, aproximadamente. Já foi escrito. Aproximadamente 3.000 anos. Se errei, errei por pouco. Melhor é serem 2 do que 1. Viver sozinho, ter uma vida solitária, não é boa, embora existam as exceções. Mas volto a reafirmar, não estou falando das exceções. Tem pessoas que se dá muito bem, é resolvida, vive sozinho, tudo tá de boa. Mas não é isso que eu estou falando. Em linhas gerais, em regra, é sempre melhor serem 2. Por quê? Primeiro, por causa da recompensa. 2 pessoas produzindo faz mais sentido? Não potencializa o resultado, a recompensa, e aí está falando de recompensa e resultado financeiro, de coisas materiais. 2 é melhor, porque você potencializa os resultados. E o texto ainda diz, se um cair, imagina, você tropeça, cai, e aí cair, a gente pode falar de cair de muitas formas. A gente pode falar do tropeço físico, e você ter alguém para estender a mão e te levantar. Opa, vem cá, meu amor, vem cá, meu querido, vem cá que eu vou te ajudar. Vem cá. Agora, também existem outros tipos de queda. Existe queda financeira, quedas emocionais. Quantas quedas, quantos tropeços
Quantas vezes a vida tenta nos derrubar ao longo da trajetória em diversas áreas, seja profissional, acadêmica, social, familiar, nos relacionamentos. A vida, ela sempre traz para nós surpresas súbitas e involuntárias que podem nos conduzir à queda. E agora, se você estiver só, quem vai te ajudar a levantar? Ah, tudo bem, alguns, né, dependendo da sua dimensão espiritual nesse momento, vão dizer, não, Deus, o Senhor vai me ajudar a se levantar. Sim, mas lembre-se de que Deus, na maioria das vezes, ele se utiliza de pessoas. De pessoas. Pode ser que para alguém ele tenha enviado anjo, na Bíblia está escrito, mas no nosso tempo, eu creio que Deus é poderoso para isso, se não houver pessoas. Mas, em linhas gerais, Deus ele vai utilizar pessoas. Então, quem vai te levantar? Às vezes a gente vive numa auto-independência, sabe? Eu e eu S.A., eu não preciso de ninguém. Tem pessoas que dizem, eu não preciso de ninguém para nada. É mesmo? Isso é uma inverdade, é um engano tão grande. Primeiro que, né, a roupa que eu visto, eu precisei de pessoas para poder, pelo menos, colocar um insumo dentro de uma máquina para ela produzir. Ninguém vive sozinho. Ninguém é autossuficiente. Isso é um engano. Um engano. Quem vai te levantar? Agora, você que está casado, qual é o tipo de relacionamento e de casamento? Se você cair hoje, por alguma fatalidade da vida, em qualquer de uma das esferas, o teu cônjuge, ele vai te levantar? Você, enquanto cônjuge, você vai levantar o seu parceiro? Você precisa pensar sobre isso. Ou você vai acabar de afundá-lo e jogar uma pedra em cima? Precisa pensar sobre isso. Tem casais que eles não se casaram. Eles casaram contra o outro. Eles estão contra, eles não estão a favor. Eles não estão em unidade, eles estão contra. É um puxando para as suas razões, quer ter mais razão do que o outro. Eles brigam pela razão. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Não dá para ter as duas coisas, ter razão e ser feliz. Às vezes, dentro do relacionamento, a gente precisa abrir mão das nossas razões, das nossas convicções, as pseudo-convicções. A gente precisa abrir mão disso para viver melhor, para viver em paz. Nem sempre o mais maduro é aquele que vence o debate dentro do casamento. Às vezes o mais maduro é aquele que se silencia naquele momento, no momento caloroso. É aquele que vem com a palavra branda, abre mão da sua razão, do seu direito de exigir e abre mão. Bem, mas o texto está falando, porquanto, se um cair, quem vai levantar? É importante ser dois. E ele diz ainda, mais pobre o que estiver sozinho. É muito mais difícil você se levantar sozinho. E a Bíblia fala pobre, sabe? No sentido de que vai ter uma dificuldade, vai ter escassez para se levantar. Escassez, primeiro escassez de força, escassez de energia, escassez de recurso, vai ter escassez. Pobre. No 11, o texto vai dizer, também se dois dormirem juntos. E aí está falando o quê? Está falando de sobrevivência, de proteção. Ficarão ambos aquecidos. Agora, se for somente um, como se aquecerá, como se proteger dos dias frios? E aí, dias frios vai falar tanto na frieza das emoções, naqueles dias em que a gente está para baixo, que a gente não consegue ter confiança em si mesmo, acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade de crescer, de conquistar, de lutar, de batalhar, de dar mais um passo naquele dia. Todos nós passamos por esses dias, pelo dia mau. Alguns vão chamar esse dia de dia mau. O dia mau ele chega, o dia gélido, o dia frio, ele vai chegar para todo mundo. E aí, quem vai te aquecer? Quem vai te cobrir? Quem vai te proteger? Quem vai acalorar o seu dia? Então, é importante. E aí, olha só que interessante. A Bíblia diz que você precisa, entenda isso, precisa ser dois, mas só que dois andando em unidade, sem divisão, andando em unidade, sem divisão. E agora, quando nós, enquanto casais, andamos em unidade, entra uma terceira pessoa. Olha que interessante.
Porque o texto vai dizer, um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Um cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Significa que entrou mais um ponto nesse cordão, nessa unidade. E esse ponto é o Espírito Santo. Quando um casal anda em unidade, em acordo, não há divisão, Deus habita através da pessoa do Espírito Santo nesse relacionamento. E agora já não são mais 2, mas são 3. 3 que se tornam um. E ninguém rompe isso. Sabe o que significa? Ninguém vai conseguir desfazer os marcos que a Bíblia e que vocês decidiram pôr, os bons marcos no casamento e no relacionamento de vocês. Por mais que pessoas tentem separar, tentem interferir, tentem romper com essa relação, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque agora não são mais 2, mas são 3. Se a Bíblia diz que 2 é bom, 3 é muito melhor. Você, o seu cônjuge e o Espírito Santo. Mas Deus só vai habitar, se fazer presente nesse relacionamento quando há unidade. Unidade. Dito isso, eu falei de unidade, falei como tirar a divisão. E uma das formas de tirar essa divisão é orar juntos, alinhar o coração e alinhar a visão. Muito bem, como fazer? Nós já sabemos como fazer. Agora, é muito importante algumas ações do dia a dia, do cotidiano, para a gente poder eliminar a divisão no casamento e no relacionamento. Existem áreas na nossa vida que elas são importantes e que, quando não há unidade, nós entendemos que podemos seguir de forma dependente, completamente independente e sozinho. Não dependente, mas independente e sozinho. Por exemplo, existem decisões que, quando há unidade, elas não podem ser tomadas de forma independente. Primeira decisão, profissional. Eu já passei pela experiência. Eu aprendi. Mas no passado, no início do casamento, quantas decisões profissionais eu tomei que poderiam trazer comprometimento à minha família? Então, a unidade, ela te conduz a tomadas de decisões mais assertivas, porque agora você não tomará mais essas decisões sozinho. Você, enquanto casal, não pode tomar uma decisão profissional importante que vai tocar na tua família, que ela pode sim gerar resultados positivos, mas ela pode gerar resultados negativos e consequências, sem antes sentar à roda da mesa e conversar. Sem antes compartilhar com o teu cônjuge e entender o que ele acha disso. Ainda que seja uma bela de uma promoção, mas é possível que você receba uma bela de uma promoção, mas que te jogue para 1.000 quilômetros, 1.000 km, 2.000 km distante do teu cônjuge. E aí, como fica esse relacionamento? A distância, ela pode ser um problema para o relacionamento conjugal. Isso é muito sério. Então, se chegarem à conclusão que sim, é factível tomar essa decisão, precisa haver uma conversa, um consenso. Precisa ser consensual. Porque agora não é mais a minha vida profissional. É a vida profissional da minha família, da minha esposa, porque ela também está nisso. Independente se ela trabalha ou não, ela faz parte da tua vida profissional. Porque ainda que você vá e ela fique, ela está ali te dando suporte. Ela está ali administrando. Por trás dos bastidores. E acredite, para tudo isso acontecer, isso aqui que você está vendo, existe um bastidor que está trabalhando nesse momento, operando, para que esse evento aqui aconteça. Ninguém está vendo, mas é uma parte importante, super importante. Você entende? Consegue entender a dimensão disso? Então, não podemos tomar decisões profissionais, seja você homem ou mulher, sem antes compartilhar com o cônjuge. Segundo ponto, decisões familiares. Como assim? O nome já diz família. E algumas pessoas, tudo bem, a família às vezes ela tem uma pessoa que assume a liderança, ou deveria assumir a liderança da família, que em linhas normais é o pai.
ou o marido. Às vezes a mulher tem essa liderança, principalmente dentro da casa. É possível, em alguns casos isso acontece. Ela tem mais expressão dentro da casa, dentro da família. Pode acontecer, sim. Mas ainda assim o homem precisa ser uma autoridade. E autoridade máxima, abaixo de Cristo. Estou falando de um princípio bíblico. E aí é um papo para crente, que crente entende muito bem, que os cristãos entendem muito bem. E se não entendem, deveriam entender isso, que é uma premissa cristã. Dito isso, as decisões familiares, elas não podem ser tomadas por uma única pessoa. Porque nós estamos falando de família. Na nossa casa, na nossa estrutura familiar, todas as decisões foram tomadas em conjunto. E as decisões que eram de extrema importância, inclusive nós sentávamos à roda da mesa e os nossos filhos sempre participaram das decisões. E isso é muito importante. Primeiro, é valorização, valorização com o outro, valorização com o cônjuge. Você está valorizando os filhos, o seu parceiro, aquele que vai estender a mão quando você cair. Essa valorização é importante. E a Bíblia diz que onde há multidões de conselhos, há sabedoria. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Então, se eu quero assertividade, por que tomar uma decisão sozinho? Se eu entendo que na multidão de conselhos há sabedoria. Tem pessoas que são centralizadoras dentro da sua família. Centralizadoras demais e querem resolver tudo. Já fiz, já resolvi, já tá lá, já foi. E vai aniquilando o cônjuge. Vai aniquilando o outro. Vai aniquilando os filhos. Não que a opinião dos filhos ela tem que ser decisiva. Claro que não. É a opinião dos pais. Mas ela precisa ser considerada. E aí algumas pessoas vão aniquilando, vão arrastando as pessoas à força atrás, de acordo com as suas decisões. E que se for assertiva, você vai levar glória sozinho. Não há graça em levar o mérito sozinho, acredite, quando você tem uma família. Agora, se der errado, você também vai levar a culpa e o peso sozinho. Olha só, é importante compartilhar em todos os contextos. Quando a família toma uma decisão em conjunto e é positivo, olha só, todo mundo teve o seu papel de importância e isso traz valorização, a pessoa se sente inserida, pertencimento. Quantos filhos eles têm o sentimento e a sensação que não pertencem à família. Não tem esse sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa família. Sabe por quê? Porque ele não é ouvido, ele não é considerado. Quantas esposas, ela não tem um sentimento de pertencimento na família e no relacionamento? Porque ela não é ouvida, ela não é considerada, ela é aniquilada. Completamente aniquilada. O marido trata como se fosse um zero à esquerda. Pertencimento. As decisões familiares, elas precisam ser compartilhadas. Havendo assertividade, todos ganharão os aplausos. Não havendo assertividade, todos terão uma parcela de responsabilidade e ninguém vai apontar o outro. Todos vão dar as mãos e vão dizer assim, nós vamos sair juntos dessa. Isso é importante. Muito importante. Terceiro ponto. E aí eu estou falando de quê? De unidade nas decisões. Falei como ter unidade, como praticar e exercer a unidade. E agora eu estou falando de unidade nas decisões. Agora, nas decisões de criação dos filhos. Como nós vemos casais que têm problemas na criação dos filhos porque eles não andam em unidade, acordo. Eles estão divididos. Não há acordo. Precisa haver acordo. Um casal não pode andar dividido em momento algum, principalmente na criação dos filhos. Olha só que interessante. Você possivelmente vai se identificar com essa situação. O filho vai, pede alguma coisa à mãe. Aí a mãe... ele teve uma negativa, mas ele sabe que se pedir o pai vai deixar. E aí o pai deixa.
E aí a mãe vira e fala assim, porque às vezes o filho faz isso por trás das câmeras, né, nos bastidores. E o pai e a mãe não sabem o que está acontecendo. Mas às vezes a mãe diz assim, amor, eu disse que não. Aí o pai vai e fala assim, não, que isso, pode sim. Por que não? O que tem? Tadinho, tadinha. Ou às vezes o contrário é verdadeiro. O pai diz não. A mãe, em vez de fortalecer a decisão do pai, ela, não, amor, pode sim, o que tem? Não, não seja tão opressor, não seja isso. Aí começam os adjetivos. Gente, isso é um problema. Sabe por quê? Porque os dois perderão a autoridade. Esse filho, ele não terá uma referência de autoridade. Primeiro problema. Esse filho não terá uma referência, uma boa referência de casamento, de um bom casamento. Quantos filhos não querem mais se casar porque eles têm como referência o fracasso do casamento dos pais? Porque eles têm como referência a divisão no casamento dos pais. E eles não querem isso. Porque eles não têm um modelo, eles não têm um bom modelo, eles não têm uma boa referência. Sabe por quê? Porque a criação houve falhas, muitas falhas, não houve unidade do casal. O casal precisa sentar, conversar, definir quais serão os parâmetros da educação daquela criança, dos filhos, e andarem em acordo. No início do nosso casamento, a minha esposa ela já se preocupou em ler bons livros e buscar aconselhamento para que andássemos em acordo na criação dos nossos filhos. E nós, depois de uma vez ajustados, nós não contrariávamos o posicionamento um do outro. Nós aprendemos. E isso foi muito importante para a criação dos nossos filhos. Quem não conhece não vai poder testificar essa verdade que eu estou falando. Mas muitas pessoas que ouvirão a minha fala, elas podem testificar essa verdade. Os nossos filhos, eles têm referência de autoridade, nossa, enquanto pais, enquanto casal, e tem a referência de unidade, porque problemas a gente tem. Não somos a família margarina. Até porque margarina, margarina é muito plástico. Nós não somos essa família plástica. Nós temos problemas, falhas, defeitos, mas com os nossos problemas, com as nossas limitações, com as nossas falhas, mesmo sendo assim, nós andamos em unidade, em acordo. E os nossos filhos, eles veem isso. Isso é uma verdade. Se a minha mulher falar não pode, pode ser até que lá dentro de mim eu não concorde muito naquele momento. Mas eu não vou desautorizá-la. Eu não vou desonrá-la. Lá em off, nós dois, a gente pode até ajustar depois. Mas diante dos filhos, não. Sua mãe falou, tá falado. Seu pai falou, tá falado. É simples assim. É muito importante. E quando tomamos essa decisão, nós começamos a ver os resultados, os frutos. Tem gente, acredite, que acha que criação de filhos, o resultado é obra do acaso. Ah, é o acaso, é a vida. Eles simplesmente decidiram ser assim. Eles escolheram isso. Não se engane. Você não está enganando ninguém, você está se enganando. Talvez isso seja uma justificativa, uma bengala, para você ter onde se apoiar e não reconhecer que falhou. Porque nós falhamos. Eu já falhei várias vezes na trajetória. E aí eu não estou falando como um legalista, como bonzão que acertou todas. Claro que não. Eu falhei várias vezes na trajetória, mas eu reconheci. E aí a questão aqui não é o quanto você falha e se você falha, porque é certo que todos nós falharemos. É certo que você vai falhar em algum momento. Mas a questão é a sua disposição em reconhecer que errou e que precisa mudar, que precisa melhorar. E se enganando, não produz nenhum resultado de mudança e benefício para a criação do seu filho. Então não se engane. A gente precisa reconhecer. E aí, por muitas vezes, nós falhamos. Muitas vezes nós falhamos, mas por muitas vezes nós corrigimos. E temos hoje bons resultados.
Os nossos filhos são bênção. Os nossos filhos nos reconhecem como autoridade. Eles nos ouvem. Eles não tomam nenhuma decisão sem antes falar conosco. Pode ser, é fato que eles tropeçaram e continuarão tropeçando, porque faz parte da natureza humana. A Bíblia diz: o justo pode cair muitas vezes, mas por muitas vezes Deus o levantará enquanto justo, enquanto justificado em Cristo. Enquanto justificado em Cristo. Então é fato que eles tropeçarão, mas ele nos tem como referência. Eles ouvem conselhos, eles são ensináveis e não é obra do acaso. Isso custou muito trabalho. Isso custou muita pesquisa bíblica. Isso custou muita mudança. A gente teve que se despir um para o outro enquanto casal. Para a criação dos nossos filhos. Para andarmos em unidade. Retirar toda a possibilidade de divisão. Para que os nossos filhos fossem, como um livro que nós lemos, poderosos na terra. Parece assim, uma soberba. Não. Poderosos não pela sua capacidade, mas poderosos em Deus na terra. Essa é a nossa expectativa. Foi isso que nos fortaleceu, que ajudou a nós termos um norte, uma direção para criarmos os nossos filhos. Que nós queríamos que eles fossem poderosos em Deus, fossem influência para outros jovens. E isso faz parte da criação. E a criação, ela depende 100%, vou repetir, 100%, do quanto os pais andam em unidade e em acordo. Então, criação dos filhos. E aí tem um outro ponto também. O quarto ponto, unidade nas decisões ministeriais. E aí está muito voltado para os cristãos que estão no exercício ministerial, entendem que tem um chamado ministerial, que Deus tem separado para um propósito. E aí, sobre Deus separar para um propósito, eu tenho algo a dizer sobre isso. Se você, homem, mulher, tem um chamado, tem um ministério, o ministério não é seu se você é casado. O ministério é do casal. É isso? Mas eu prego, o ministério é do casal. Existem pessoas que ficam arrastando o cônjuge de um lado e para o outro, sem considerar o que ele pensa, o que ele acha, a forma que ele vê, a cosmovisão, que eu já falei aqui, e simplesmente toma as suas decisões. Eu vou, é o chamado, é o propósito, é o desígnio. E a família tem sofrido muito e pagado um preço muito alto. Por isso, forma tal de alguns filhos depois não quererem nem seguirem na sua fé, na mesma fé. A gente, quando olha para a Bíblia, aí é muito interessante quando a gente vê, né, que Isaac quis servir ao Deus de seu pai, Abraão. Jacó quis servir ao Deus de seu pai, Isaac. E os filhos de Jacó, os 12 filhos de Jacó, quiseram seguir o seu Deus. Sabe por quê? Exemplo. Nenhum deles eram perfeitos. Se a gente olhar, a gente vai ver que eles, na sua humanidade, cometeram falhas, tropeçaram, mas eles foram exemplos na criação dos filhos. Eles injetaram princípios. Eles tinham um chamado ministerial, mas eles inseriram a família nesse chamado. Olha, insira a sua família no seu ministério, porque o ministério, ele começa dentro de casa. A igreja, ela começa dentro de casa. Não é fora, é dentro. Não é fora, é dentro de casa. Então insira. Não tome decisões ministeriais entendendo que é o seu ministério. Não é o seu, é o nosso. Mais uma vez, é o nosso ministério. Porque Deus chamou o homem e a mulher para serem uma só carne. Não é mais dois, são um. Então é o nosso ministério. E isso faz toda a diferença. Isso minimiza problemas conjugais. Existem cônjuges que são completamente contrários, contra ao ministério do outro. Sabe por quê? Porque não há pertencimento, ele não tem o sentimento, a sensação de pertencimento, ele não foi inserido. Esse ministério que o outro tem está matando. Sabe por quê? Porque foi tomado sob decisões únicas, específicas, pessoais e aleatórias. Isso é muito sério.
é muito sério. Não é o meu, mas é o nosso. Não é o ministério da minha mulher, mas é o nosso. Não é o meu ministério, mas é o nosso. Não é, e hoje nós temos filhos, não é o meu ministério, o ministério da minha mulher, mas é o da minha família. Os meus filhos precisam, os nossos filhos estão inseridos nesse ministério, nesse trabalho, nessa obra. Eles precisam entender tudo isso, para que quando eles seguirem a vida deles, quando eles constituírem a família deles, eles terem aprendido e replicar essa boa prática dentro da casa deles. Muito bem, a gente precisa disso para eliminar as divisões dentro do casamento, dentro do relacionamento. Eu meditando em Salmo 133, que é um salmo muito, muito interessante, que também vai tratar a respeito de unidade. E o Salmo de número 133, ele trata da unidade das pessoas, do corpo de Cristo, dos relacionamentos de forma horizontalizada. Mas eu quero trazer, olha só, se a unidade no relacionamento de forma horizontalizada, entre os amigos, entre os irmãos, e aí está falando no Salmos 133, especificamente entre os irmãos, e não o irmão consanguíneo, não, está falando dos irmãos de fé, que professam a mesma fé. Se é importante essa unidade, imagine entre o casal, imagine entre o homem e a mulher. Isso é muito mais forte, o laço é muito mais forte. Então pensa agora, nessa leitura desse salmo, no casal, na vida conjugal, no homem e a mulher. Olha só, o texto vai dizer o seguinte, lá em Salmo 133. Ó quão bom, ó como é bom e agradável é que os irmãos, o casal, viva em união. E aí o texto vai dizer, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre o monte de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Muito interessante isso. Agora vamos fazer um pequeno ajuste para trazer entendimento para o relacionamento. Ó quão bom e quão suave é que o casal viva em unidade. A unidade é boa. Sabe por que a unidade é boa? Porque onde há unidade, há a presença do Espírito Santo, a presença de Deus operando, trabalhando no meio do casal, polindo, ajeitando as aparas, potencializando esse casal, instruindo, conduzindo. O Espírito Santo, dentre tantas formas de se manifestar e tantos atributos que ele tem, ele também é paracleto, que significa ajudador. Então ele auxilia o casal, ele ajuda quando há unidade entre o casal. Isso é uma máxima. Muito bem. Ó, quão bom, como é bom que o casal viva em unidade. Isso é maravilhoso. E aí o texto vai dizer, é como um óleo precioso sobre a cabeça. Óleo vai falar de unção, de separação. Um casal que anda em unidade é um casal que tem a unção de Deus sobre a vida deles, sobre o casamento deles. E a unção, a Bíblia diz que ela é poderosa porque ela quebra o jugo, rompe os grilhões e quebra as cadeias. Olha só que coisa poderosa e maravilhosa. Um casal que anda em unidade e agora o óleo, a unção, foi descida sobre a cabeça deles e essa unção, ela quebra o jugo, quebra as dificuldades. Jugo fala de aprisionamentos, de questões espirituais, de problemas e aprisionamentos, às vezes até emocionais. No campo da psicologia, no campo das emoções. A unção, ela quebra o jugo. E essa unção, ela desce decorrente da unidade entre o casal. Isso é poderoso. Ora, uma vez recebendo esse entendimento, não há mais por que andar em divisão. Não, de forma alguma. Quebra isso hoje, agora, nesse momento. E aí ele diz ainda, ó quão bom e quão suave é e agradável é que o casal, tô adaptando, viva em união, unidade, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce pela barba. Barba vai falar de autoridade, legitimidade, conhecimento de causa. As tuas boas experiências enquanto casal em Deus
as experiências enquanto casais em Deus, essas experiências que vocês obtiveram vitória, sucesso, resultado, fruto, ela gera autoridade. Autoridade para quê? Para falar, para testemunhar, para compartilhar. Eu e a minha esposa, a Pretinha, nós já vencemos muitas coisas. Muitas coisas. Dentro do casamento, do relacionamento, que vocês já ouviram. A gente tem lá no Restaurados, no YouTube, Restaurados, Priscila Ramos. Você vai ver lá o nosso testemunho de restauração conjugal. E você vai observar, ali tem algumas coisas, não deu para colocar tudo, que nós já vencemos. Alguns desafios que nós já vencemos. Porque nós decidimos andar em unidade. Porque a unção desceu sobre nós. A unção desceu sobre nós e gerou autoridade quando nós vencemos aquele desafio. E essa autoridade, esse conhecimento de causa, ele é poderoso. Ele tem alcançado outras pessoas e outras pessoas têm ouvido a nossa história. Outras pessoas ouvirão a tua história e elas vão dizer o seguinte: se Deus fez naquele casamento, naquela vida, naquela família, naquela casa, vai fazer na minha também. Porque olha o que eles estão dizendo. Eles dizem com autoridade. Autoridade é legitimidade, é conhecimento de causa, é verdade. É não falar tão somente daquilo que você aprendeu, que já é legítimo, é algo bom. Às vezes nós aprendemos coisas boas e podemos compartilhar essas coisas boas que aprendemos. Mas é falar não só daquilo que você aprendeu, mas daquilo que você aprendeu, viveu e venceu. É sobre isso. É sobre isso. Barba vai falar de autoridade. E aí o texto vai dizer que desce até a gola. Aí a gola peitoral vai falar de revestimento. Se você andar em unidade, se vocês, enquanto casais, andarem em unidade, Deus vai revestir o casamento de vocês. O casamento, o relacionamento será revestido, blindado, de maneira tal que nem poderes, dominadores, potestades, principados, fofoca, maledicência, nenhuma ação vai conseguir penetrar no intuito de dissolver, destruir. Existem, nesse momento, famílias, casais que estão por um fio. Por quê? Porque não tem revestimento, não tem proteção. Mas tudo começou o quê? Na divisão versus acordo. Eles estão divididos. Não há acordo. E não havendo acordo, eles estão completamente desprotegidos. Porque se não há acordo, a divisão, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, ele não pode atuar. Agora, fique sabendo de uma coisa. Se o Espírito Santo não está atuando no teu relacionamento, outro possivelmente está. Então, que haja acordo, que haja unidade. E o texto segue dizendo, é como um orvalho que desce lá no monte. Lá no Monte Hermão, à noite, era muito frio. E durante o dia, muito quente. E aí, a gente pode fazer aqui, contextualizar, fazer uma analogia, que independente de onde o casal esteja, não importa se vocês têm recurso financeiro, se não têm, não importa se estão passando por grandes dificuldades e desafios, ou se não estão, não importa se o momento é um momento caloroso, muito quente, extremamente acentuado, ou se estão vivendo um momento muito frio, um momento muito gélido, muito complicado. Não importa qual momento, não importa onde vocês estejam, geograficamente. O que importa é que se vocês estiverem em unidade, o orvalho de Deus, a bênção de Deus, o orvalho de Deus vai descer sobre a vida de vocês, sobre este casamento. Não vai faltar o orvalho. Sabe o que significa orvalho? Orvalho é bênção, é refrigério, é derramar. E esse orvalho pode se transformar num derramar de Deus sobre a vida de vocês, sobre o casamento de vocês, sobre a família de vocês. Entenda isso como uma realidade, como uma verdade máxima de Deus para o teu casamento, para a tua vida. Receba isso nesse momento. Tome posse dessa verdade, que não é minha, mas é uma verdade bíblica. Entenda isso como uma verdade. Não importa aonde vocês estiverem. Não importa aonde vocês estejam nesse momento. Eu não sei aonde vocês estão, mas há um que sabe exatamente onde vocês estão. Seja geograficamente, seja no seu universo emocional. Ele sabe. Mas se você tiver em unidade, fizer um alinhamento,
Hoje, agora, nesse instante, eu creio que Deus é poderoso para derramar o seu orvalho e a vida, não só o orvalho, mas a vida. A vida fala de alegria, vida fala de festa, de bênção, de estar de pé, sabe, de estar com força, energia. Que haja essa vida no teu casamento e que toda morte se dissipe agora. Em nome de Jesus, eu declaro, eu ministro isso, na autoridade que é no nome de Jesus. Que desça o orvalho de Deus e que haja vida. Receba o orvalho, o sopro, a pneuma do Espírito Santo no teu casamento, na tua casa, na tua família. Em nome de Jesus, tome posse agora. Diga, eu creio, eu recebo, em nome de Jesus. E aí sim, fechando, você vai poder dizer, como o apóstolo Paulo disse, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11. Ele, depois de uma fala muito importante anterior, ele diz, digo isso não por necessidade ou por pobreza. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Oh, aleluia! Aprenda o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação, no casamento, no relacionamento, na família. Há um segredo que está sendo revelado aqui na Bíblia, através dos princípios, que alguns foram até citados aqui. Aprenda o segredo de viver contente em toda e em qualquer situação no teu casamento. É possível isso. Comece praticando e exercendo a unidade. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que você tenha um ano ainda maravilhoso, que as promessas de Deus alcancem você e sua casa e que a sua família seja poderosa na terra, em nome de Jesus. Deus te abençoe tremendamente. Fui!